Veja bem, o mercado da segurança privada requer profissionais cada vez mais capacitados e que estejam alinhados com as novas atualizações tecnológicas. Isso é normal, isso já acontece no dia a dia. Mas parece que a Polícia Federal ainda não entendeu esse momento, pois as últimas 2 portarias emitidas deixaram de lado a questão da escolaridade mínima para que uma pessoa se forme vigilante. E isso impacta diretamente a performance desse profissional no mercado de trabalho. Se você quer entender mais sobre isso, fica nesse vídeo que eu vou trazer todos os detalhes para você. E uma coisa interessante, eu quero que você se inscreva caso você não seja inscrito, para que você possa receber mais conteúdos relacionados à segurança privada. Curte esse vídeo, porque curtindo o YouTube vai levar para mais profissionais. Bem, a questão da escolaridade mínima começou em 1983, da criação da Lei 7.102, que retratava a realidade da época. Veja bem, nesse momento ainda não era obrigatoriedade do Estado fornecer escolaridade para o povo. Tá? E nessa época nem tinha ainda a Constituição. A Constituição ela foi feita somente em 1988. E isso aconteceu em 83, de uma necessidade atual da época, onde todo mundo fazia segurança privada de qualquer jeito. Então já estava tendo ali um problema generalizado por conta da criminalidade, por conta da necessidade das instituições financeiras e por conta das atividades indiscriminadas de vigilância que cada um fazia do seu jeito. Então a lei ela veio para dar um norte, para mostrar para os envolvidos desse contexto de segurança privada o que fazer e como deve fazer. Importante frisar que a escolaridade nessa época era totalmente diferente da nossa realidade de hoje. Nessa época não era obrigatoriedade do Estado fornecer escolaridade para o povo brasileiro. A Constituição nem havia sido ainda criada e nem entrado em vigor. Isso foi acontecer somente em 1988, ou seja, 5 anos depois da Lei 7.102. Então a 4ª série daquela época já era uma escolaridade a certo nível mediano, porque a grande massa laboral não tinha sequer acesso à escolaridade. E quando tinha acesso à escolaridade, era no máximo ali no 1º grau. Existiam as instituições particulares que eram caras, escolas e universidades, mas isso era para uma minoria. A grande massa, como eu falei, ela não tinha acesso à escolaridade. E quando tinha, se limitava a esse nível. A escolaridade só se tornou algo obrigatório do Estado para todo cidadão brasileiro em 1988, quando a Constituição entrou em vigor. Daí por diante, sim, mas ainda a passos curtos, porque não era algo que já era praticado pelo Estado. Então o Estado estava aprendendo ainda a como mobilizar isso para todo o Brasil. Então, dadas essas circunstâncias, o vigilante dessa época era mais aquela pessoa para colocar medo do que para fazer outra coisa. Era aquele estereótipo, né, de uma pessoa com um porrete na mão, a camisa de botão aberta até aqui no peito, e às vezes é um cachorro do lado, uma garrafa de café. Então esse era o estereótipo do vigilante. Então, resumindo, naquela época o Brasil era um país fechado, não era um país industrial. A escolaridade era restrita a uma minoria, e a escolaridade que era dada para a grande massa era uma escolaridade muito fraca e muito restrita também. Então a pessoa ali que tinha a 4ª série, que já era um nível alto para aquela grande massa, ele conseguia entrar na academia de formação de vigilante para se tornar um profissional capacitado para aquela realidade. Por isso que é um cenário diferente, era uma outra cultura, uma outra realidade, uma outra necessidade totalmente diferente do que é hoje em 2023. Seguindo esse avanço da escolaridade, já chegando na década de 90, quando o Estado já era obrigado a fornecer a escolaridade para o cidadão brasileiro, então ali começou os primeiros passos. Tanto é que nessa época, na década de 90, eu lembro que eu já era jovem e que o ensino médio, que na época era o 2º grau, já era uma escolaridade alta, né, naquela época, na década de 90. Então eu comecei a minha vida como trabalhador de carteira assinada, com 19 anos, entrando em uma indústria. E nessa indústria já era obrigatório, era requisito básico ter o 2º grau completo. Se não tivesse o 2º grau completo, não entraria, estaria fora da seleção. Então veja bem, eu entrei como auxiliar de embalagem, eu não era nem o embalador, eu era auxiliar do embalador.
e já o mercado já me cobrava o segundo grau completo. Então, para mim, que era um auxiliar de embalador, já era necessário, o mercado já exigia o segundo grau completo. Imagine para um profissional de segurança privada que trabalha com situações perigosas, que trabalha com arma de fogo, que precisa ter raciocínio lógico rápido, que precisa fazer interpretação, que precisa fazer relatórios, que precisa fazer ocorrências, que precisa ter entendimento de tudo que está acontecendo ali no seu campo de trabalho. Imagine para esse tipo de profissional. Então a década de 90 ela já mudou bastante em relação à década de 80. Mas mesmo assim, em 2012, a Polícia Federal ela traz a portaria 3233, também sem muitas mudanças referente à Lei 7.102 de 83. E no quesito escolaridade se manteve a mesma quarta série para a formação do vigilante. Ou seja, não entendeu ainda que mudou totalmente a realidade. Da década de 80, o Brasil era um país totalmente diferente. Na década de 90, a economia se abre, o país ele muda a economia e com isso muda o mercado de trabalho. Mesmo assim, a Polícia Federal não entendeu isso e manteve ainda a quarta série para a formação do vigilante. E nesse período é importante frisar que a tecnologia já estava a passos largos. O início dos anos 2000 foi marcado pelo início de grandes empresas da área de tecnologias que hoje estão consolidadas no mercado. E lembrando do boom da informática no final da década de 90, onde passou a ser obrigatório que todo mundo tivesse o curso de informática. Você lembra disso, né? O famoso curso de informática, você tinha que ter o certificado. Foi nessa época aí, na década de 90, que as escolas de informática explodiram. Por quê? Porque era uma necessidade. A tecnologia trouxe essa necessidade com o Windows 95, o Macintosh antes do Windows, enfim. Então trouxe isso para dentro do mercado de trabalho, inclusive para a segurança privada. Mas a Polícia Federal, em 2012, ela sacramenta o vigilante e atrasa mais uma vez a vida dele. E chegando nos tempos atuais, no tempo de inteligência artificial, né, a Polícia Federal, recentemente, agora em 2023, 17 de abril, mais precisamente, ela novamente publica uma nova portaria, a 18.045, que novamente sacramenta ali o vigilante, mantendo ainda a quarta série. Só mudou a nomenclatura. Passou agora para o 5º ano do ensino fundamental. Então continuou a mesma coisa. A Polícia Federal não entendeu que o mercado mudou, as exigências mudaram, a tecnologia avançou de uma maneira absurda, mas eles estão tratando ainda o vigilante como uma pessoa lá da década de 80, no país fechado, era uma outra realidade, não tinha nem sequer constituição ainda definida. E, infelizmente, dessa forma é que o vigilante ainda é tratado nos dias atuais. A falta do estudo adequado vai causar impacto na performance do profissional. É por isso que o vigilante ele é motivo de chacota nos filmes, nas conversas, nas piadas. Sempre quem está dormindo é o vigilante, que não é o vigilante, é o guarda, é o guardinha. Então, por conta dessas situações culturais que vêm desde a década de 80, o vigilante ele sofre com isso. E a Polícia Federal, que devia fazer a promoção desse desenvolvimento, dessa busca da capacitação, do esforço do profissional, não faz. Mantém ainda a quarta série como escolaridade mínima para a formação de vigilante, infelizmente. Bem, se você gostou desse vídeo, comenta aqui. Se você não concorda com o que eu falei, também fique à vontade. Se você tem um ponto de vista diferente, coloque aqui seu comentário, é muito importante para a gente desenvolver esse assunto, tá? Fique comigo no canal, se inscreva caso você não seja inscrito para receber mais desse conteúdo. Curte o vídeo, isso aqui é muito importante, tá? E obrigado e até o próximo vídeo.